Boa noite! Sejam todos muito bem-vindas a mais uma live do Multiplicação Social. Do lado de cá, professora Elisa Mara, falando com vocês aí sobre soft skills. Estamos aí nessa jornada para aprender sobre as soft skills. E hoje nós vamos falar sobre essa tal de empatia. Então, as pessoas que acham que ser uma pessoa empática é ser uma pessoa boazinha, fofinha, acolhedora, se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro, inclusive, o que o outro não faz por ele mesmo, vai se surpreender com a nossa live de hoje. Então, se você está aqui na jornada comigo sobre inteligência emocional, aproveita mais esse encontro, fica comigo aqui até o final, que você vai ter um pouco mais de conhecimento sobre soft skills e de como você pode estar aí passando por situações com pessoas aí com egoísmo disfarçado de empatia. Então, vai ser bom, né, a gente aprender um pouco mais e, gente, essa é uma questão que acontece com todos nós o tempo inteiro. Eu mesma, de vez em quando aí, mesmo com o radar ligado, né, de vez em quando eu caio em alguma situação super complicada, tomo aquela invertida, quando eu percebo o que aconteceu e fico dias perguntando aí, nossa, qual a placa do caminhão que me atropelou? Né? Isso acontece. E é para isso mesmo que a gente trabalha inteligência emocional, porque sem inteligência emocional a vida não anda, né? Fica aí na base da sorte, a gente vai encontrando aí os picaretas de plantão para atrasar a vida da gente. Então, vamos começar aqui nosso tema de hoje, né? E espero te ajudar a ir para o próximo nível. Quem está vendo no gravado, passa aí uns minutinhos para frente, que eu vou aqui recepcionar o pessoal que já chegou aqui no YouTube. Quem está aqui no Instagram, nós estamos aqui no YouTube, transmitindo pelo YouTube, que eu vou já mostrar minha tela aqui para vocês com o material de hoje. E vocês também estão recebendo esse material lá no grupo de WhatsApp. Então, se você não está no grupo, pede aí para a equipe o link do grupo, que você pode dar tempo de você entrar. E eu vou dar aqui boa noite pro pessoal que está chegando aqui. Deixa eu dividir minha tela com vocês. Vamos lá. Prontinho, tela aqui compartilhada. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Hoje eu tive uma conversa com uma das minhas mentorandas aqui. Ela falou, nossa, tá me ajudando muito a entender um pouco mais sobre essa questão das soft skills. Vocês estão vendo minha tela aí? Me dá um ok, pessoal do YouTube, que eu já compartilhei aqui, pessoal da minha equipe, me dá um ok aqui. Flávia, boa noite! Eu vi que você estava maratonando aí as lives que passaram hoje, muito bom! Gosto de ver vocês crescendo, gosto de ver vocês se apropriando cada vez mais das capacidades, das competências que vocês têm para criar, né, para acessar um futuro melhor na vida de vocês. Tá ok minha tela aí? Vocês estão vendo aí compartilhada? Tá beleza? Só me dá um okzinho aqui no YouTube. Beleza? Tô vendo aqui. Bom, revisando, gente, o que a gente viu até agora, durante as nossas lives, né, a questão das competências do futuro, a gente está aqui trabalhando exatamente sobre as competências para o futuro profissional, as competências que são essenciais para esse novo momento da nossa sociedade. Então, nós trabalhamos a diferença entre hard skills e soft skills, né, o que é técnica e o que é técnica objetiva e o que é técnico, mas é subjetiva, que é outra forma da gente medir. Nós também trabalhamos a questão da comunicação e falamos bastante sobre a comunicação como a chave para você compreender onde você está. Então, a comunicação que você tem te trouxe até esse momento atual. E você desenvolver a habilidade de se comunicar, com certeza vai te levar para um próximo nível. E ontem nós falamos de planejamento, né? E hoje eu quero aqui fazer essa revisão com vocês mais do planejamento. Então, planejamento, gente, coloquei aqui na tela para vocês, é estratégia, tática e principalmente execução.
Então, quando a gente olha para a pirâmide, a parte da estratégia é a menor parte, porque é a parte de cima. Depois tem a parte tática e o operacional, a execução. O problema é que muitas vezes, quando a gente está pensando em planejamento, quando a gente pensa em planejar, a gente quer parar somente na parte da estratégia. Você está todo dia pensando na estratégia e aí você não faz a maior parte, que é o operacional, o processo, o cotidiano. Então, a maior parte do planejamento é a parte executiva, é a parte da execução, não é a parte de pensar. Lembrando que para planejar a gente faz uma leitura de cenário, traça objetivos de mudança. A mudança ela começa exatamente no momento em que a gente entende o ponto que a gente está, o ponto que a gente vai chegar, né? E muitas vezes, quando a gente está aqui no processo de mentoria, a gente também analisa o que pode acontecer caso a gente não faça o movimento de alcançar esse novo patamar, de alcançar esse próximo nível, tá bom? Então, por exemplo, a Silvia, que é minha mentoranda, ela quer triplicar a remuneração dela e ela está querendo fazer uma transição para assumir uma liderança, mas ela poderia estar querendo empreender, ela poderia querer estar assumindo, né, uma outra posição numa outra organização, nessa mesma organização. Então a estratégia é criar esse objetivo e a metodologia para chegar. A tática são as ações para essa estratégia. Faz sentido isso para vocês, gente? Essa revisão? Então, por exemplo, ela poderia estar fazendo uma transição de carreira, trabalhando agora com a questão do LinkedIn, como usar o LinkedIn a favor dela, como acionar outros contatos, fazer network, se apresentar, e tudo isso com uma tática de LinkedIn. Ela pode buscar empreender com apoio, por exemplo, do Sebrae, é uma tática, você fazer o caminho com apoio, desenvolvendo consultorias via Sebrae. Ela pode também ampliar a área de alcance do trabalho dela a partir de collab, fazendo lives com outras pessoas, dando palestras, cursos. Então, tudo isso são táticas. Mas para acontecer, digamos que ela tenha aqui escolhido buscar um posicionamento numa outra organização ou, né, assumir uma posição melhor do que ela está, e o operacional ela vai fazer o quê? O processo. Para uma outra organização, ela vai pesquisar essa organização, ela vai entender como funciona o processo seletivo, como ela faz para entrar, ela vai conversar com as pessoas que já trabalham nessa organização lá no LinkedIn. Então, isso é o cotidiano, é o processo, que a gente não vê ele acontecendo, né? Ele é pesado, parece que a gente está caminhando, mas você não está vendo lá o topo, né? Você fez a estratégia, você coloca ali o passo a passo, e no dia a dia, muitas vezes, a gente não está olhando, a gente está na constância, mas não está vendo o resultado ali no cotidiano. É uma coisa que de repente você fala, nossa, agora deu certo. E é muito por isso que as pessoas às vezes falam, nossa, que sorte! Nossa, que sorte que você conquistou esse cargo de gestão, de líder, de diretor. Que sorte, justo na sua vez veio essa oportunidade. Que sorte, né? Que você está há anos se dedicando, que você está cuidando das suas capacidades, que você se desenvolveu, que você está treinando, que você está todo dia disponível, disposto, que você assume responsabilidade, que você cumpre com seus compromissos, que você tem ótimos relacionamentos. Que sorte! Que massa, que sorte! Então, gente, quando a gente pensar em planejamento, não é só naquela coisa de ficar pensando o que eu vou fazer e montando a metodologia. É também a parte operacional, é também a parte de execução. Senão é delírio. Se não é delírio, não é nem objetivo, não é nem realizar sonho, é delirar. Percebe? E aí, gente, muita gente não dá conta. Eu recebo muita mensagem de vocês dizendo aqui que não dá conta. Boa noite, pessoal que chegou aí. Beleza. Que não dá conta. E aí tem que olhar essa questão, quando eu falei para vocês em uma das nossas lives aqui, a saída é para dentro. Então pode ser que essa coisa de eu começo e nunca consigo terminar, não tenho constância, me dá um desânimo, como eu fiz um dia, fiz 2 dias, no terceiro dia eu falo, não quero mais. Pode ser que isso seja alguma questão muito interna sua,
por exemplo, né, um bloqueio de não receber a compensação. Então, você já pode ter vivenciado experiências que tinham compromisso com outras pessoas, que alguém te prometeu que se fizesse isso você ganharia, receberia, faria aquilo e não cumpriu-se. E isso gerou em você essa situação de, mas eu vou fazer, eu vou passar por sair da minha zona de conforto, né? Vai valer a pena tudo isso se depois eu não alcançar? E se a recompensa não vier? Faz sentido, gente, para vocês isso? A Sibeli falou que ela tem muita dificuldade para o operacional. Sibeli, você não tem dificuldade para o operacional, você tá sentindo isso em você porque você não organizou ainda a sua rotina. Lembra de ontem que eu passei para vocês a agenda, a forma de você organizar a parte do tempo e aí você dedicar, né? A chave aqui é você não tentar fazer tudo de uma vez. É você definir uma coisa para você fazer, uma só coisa, e ir acompanhando isso no seu cotidiano. Ela escreveu aqui: sou assistente social, estou querendo atuar como autônoma, mas tenho muito medo. O começar para mim é difícil. Entendo. Não vou te responder agora, mas depois me chama no inbox, manda lá a sua situação que eu te dou uma resposta, beleza? Por quê? Gente, começar a gente sempre vai lidar com os nossos bloqueios e sempre aquelas perguntas: e se não der certo? E se a pessoa ficar brava? E se eu perder os meus recursos que eu estou investindo aqui? E se isso não for para mim? Isso acontece com todo mundo. Né? Na sexta-feira a gente vai ter uma live sobre tomada de decisão. E aí acho que vai te ajudar bastante, Sibeli, o nosso encontro sobre tomada de decisão. Por enquanto, hoje vamos falar aqui de empatia, beleza? Então, gente, essa foi a nossa revisão de planejamento. Lembrando, né, que amanhã a gente vai falar sobre autoconsciência, porque muitas vezes a gente se considera rei, rainha, mas na verdade, né, age como um peão. Às vezes a gente se considera um peão e a gente já tem uma liderança, já está assumindo, já está fazendo muito mais do que a gente imagina que está fazendo. Então amanhã a gente fala de autoconsciência, depois a gente fala na quinta-feira sobre motivação e disciplina, e na sexta-feira essa é especial para você aí, Sibeli, tomada de decisão. É a soft que é a mais hard que a gente tem, porque uma vez que você tomou decisão, você vai colocar em prática ou você vai ficar aí frustrado pro resto da sua vida e sentindo que você é um covarde, que você não dá conta daquilo que você escolheu para você. E não tem como responsabilizar ninguém, porque tomar de decisão é uma coisa individual de cada pessoa e aí cabe a você dar conta de colocar em prática ou não. Então, fica a dica para na sexta-feira vocês virem assistir, trocar comigo essa live sobre tomada de decisão, tá bom? E aí, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Cristiane diz que está em transição de carreira, esse processo é super importante, da apresentação profissional, porque a gente não desenvolve essas habilidades. Sim, primeiro, gente, porque não era o costume, né? Eu me formei antes no ano 2099, estou contando, né? E aí era a técnica, era as hard. Você precisava saber escrever, você precisava saber elaborar um projeto, você precisava saber manusear, né, o manejo da ferramenta, do cadastro, né, o manejo de perguntar as coisas para as pessoas, o manejo. Mas não trazia para a gente, apesar de que se a gente olhar a parte de filosofia, que a gente estuda, a parte de psicologia, está tudo lá, mas a gente lia aquilo na teoria, não fazia sentido. Por quê? Porque não trazia isso aplicado na prática. Não trazia isso como uma soft skills, como uma forma da gente compreender essa questão, por exemplo, da neuroplasticidade, que a gente pode treinar as nossas capacidades, a própria comunicação. Na faculdade nunca ninguém me ensinou a como me comunicar com as pessoas que eu ia trabalhar em comunidades vulneráveis, por exemplo. Eu aprendi isso no cotidiano, no dia a dia, no erro e no acerto. Tive momentos também, como todo mundo, às vezes, de estar em situações de bater o levou, de reagir, porque eu não entendia como que eu podia lidar com aquelas situações. Então, a gente realmente não tinha, não sei se hoje tem mais de 20 anos que eu me formei, não sei se hoje já tem essa questão das competências aí comportamentais dentro das universidades.
Mas hoje, eu sei que alguns cursos já tem, por quê? Porque sem isso, as pessoas não estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho. E eu tenho situações de empresas, de organizações que me procuram que não estão conseguindo profissionais da área social com as soft skills desenvolvidas. As pessoas têm só a parte de técnica, de elaborar, de fazer relatório, de fazer uma visita, de montar relatório, mas quando se fala em liderança, em desenvolver metodologia, em dar palestra, em tratar outras questões, em fazer gestão junto com parceiros e tal, aí a coisa já fica um pouquinho mais complexa, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente começou a falar de empatia, né, vocês lembram que a gente está aqui contando a história de uma mentoranda minha, que eu mudei o nome dela, a Silvia, e ela teve uma questão que ela passou, né, de perder ali na cabeça dela, de perder uma oportunidade, eu vou explicar porque na cabeça dela, né, e aí tivemos que fazer uma forma de ajustar o tempo dela para ela treinar a capacidade dela de se comunicar, para ela treinar a comunicação. Só que aí ela encontramos aí um monte de obstáculos que ela tem que falar com as pessoas. Ela precisa se comunicar, tomar decisões e falar com as pessoas sobre algumas questões. Por quê? Porque se ela não fizer isso, se ela não organizar o tempo dela para ela crescer, para ela alcançar o que ela está buscando, ela está abrindo mão do que é importante, que ela decidiu que é importante para ela, não foi ninguém. E aí ela falou, eu tô com bastante medo, porque as pessoas vão ficar com raiva de mim. Por exemplo, no trabalho, ela assumiu a responsabilidade de toda semana ser a responsável lá por levar o pãozinho, o queijo, o café, toda sexta-feira. E agora, ainda mais agora, que ela não foi promovida, foi a outra pessoa que chegou, né, a cobra peçonhenta lá da Ana, que foi promovida, e agora ela para com esse compromisso de levar café toda sexta, vão achar que ela tá amargurada, magoada, que ela tá com raiva, e vão ficar, e vai gerar um problema. Então, a cabeça dela já tá girando a mil ali, né, a bailarina louca na mente, já pensando tudo que pode acontecer. Vão mais falar comigo, vão puxar meu tapete, vão gostar mais da Ana do que de mim, como é que vai ficar essa história? Então, essa foi a primeira questão que ela trouxe. Depois a história de que ela também estava acostumada a cuidar dos filhos da cunhada, né? E como é que ela vai falar isso, né? Chegar e falar, olha, não vou mais cuidar dos seus filhos, porque agora eu preciso desse tempo para mim, né? E como é que eu vou resolver isso também com os meus e com o meu companheiro? E também eu tô com medo, né? Eu não consegui alcançar até agora nada. Eu queria tanto que meu marido ficasse orgulhoso de mim, ele já tá cansado, eu nunca trago resultado. E de verdade, ela falou pra mim de verdade, eu tô com muita raiva de estar passando por isso nesse momento da minha vida. Eu já tenho mais de 10 anos de carreira, não era pra eu estar nessa situação. E como é que a gente faz, né? E aí ela começa a perguntar, né? Como é que a gente busca outras alternativas para resolver essa questão, né? E aí, gente, antes da gente vir para essas alternativas, a gente precisa aprender um pouquinho, né, do básico da empatia, né? Então, antes de trazer ela para esse lugar, a gente dialogar sobre o momento atual dela, é importante a gente fazer um espelhamento, que também vem da empatia. Porque se a pessoa está ali, eu estou dando uma dica para vocês, especial, que eu uso bastante, a pessoa já está angustiada, ela já está nervosa. Então, se eu continuar com aquele assunto ali, dando sequência, ela vai se sentir mais pressionada, ela vai ter tendência a falar, não quero mais falar disso, ou de bloquear, ou de querer fugir. É o normal do ser humano. Então, tá, vamos conversar. Deixa eu te contar uma coisa sobre a empatia. Hoje a gente vai falar de empatia na sua sessão. Deixa eu te contar uma coisa. Lá na neurociência, a questão da empatia está ligada aí com a oxitocina, que é dentro de uma das químicas cerebrais nossa. E então a gente tem um sistema de neurônios e aí a gente tem um espelhamento, né? Então, por exemplo, o bebê, quando ele está começando a fazer os movimentos dele, ele imita as pessoas,
né? Não sei se você já prestou atenção, a pessoa dá tchau, ele dá tchau, dá beijinho, dá beijinho. Então é o espelhamento, ele vai imitando o outro, né? E aí depois, quando a gente já está adulto, a gente tem essa questão que a gente chama de rapport, de acolhimento, que é o quê? Quando a pessoa está na sua frente e está ali numa emoção que está demonstrando que ela precisa ser acolhida, você também respira ali, você pergunta, você ouve, né? Você fica ali numa situação de empatia, de troca, de espelhamento com essa pessoa. E existem técnicas de sentar na mesma posição, então se a pessoa está com a perna cruzada, se você cruza, se a pessoa mexe muito a mão, você começa a dar uma mexida na mão, se a pessoa passa muito a mão no cabelo, você de vez em quando passa a mão no cabelo, porque você está mostrando para ela que você está na mesma frequência, digamos assim, que ela, ali naquela conversa, tá? E aí, gente, a empatia, ela realmente, né, as pessoas falam, a empatia é uma coisa nata, a pessoa ou nasce ou não nasce. Realmente nasce, tá? Tem gente que tem mais, é verdade, mas ela também é treinável. Por quê? Isso já está comprovado pela neurociência, né? A neuroplasticidade do cérebro, que ele se molda e se adapta a qualquer competência que a gente decide treinar. E tudo que a gente decide treinar vai ficar no automático. Quem dirige aí? Né? Toda vez que a gente vai aprender uma coisa nova, no começo é muito difícil. Então, quando você aprende lá a dirigir, você está prestando atenção no volante, no espelho, no câmbio. Você está, né? Os primeiros dias ali você está prestando atenção em tudo. A partir do momento em que você pegou o jeito, aquilo vai para o seu automático. Você não fica mais pensando, preciso dar seta para poder virar aqui. É automático. Por que na academia o treinador muda o treino lá a cada 15 dias? Porque o seu músculo ele se acostuma com aquele movimento, com aquele peso e ele não está mais fazendo esforço. O papel da nossa mente é manter a gente com o mínimo, economizar energia, o mínimo esforço possível, economizar energia. Então, tudo que a gente treina, eu tenho uma mentoranda aqui que ela tem essa questão de não conseguir usar a agenda, então eu estou ajudando ela para ela treinar. Tudo que a gente treina, daqui a pouco fica automático, porque o cérebro não quer ficar queimando, a mente não quer ficar queimando energia com isso. Então ele vai colocar no automático que você começa a fazer, né? Todos os dias você começa a ter aquele mesmo comportamento. Tá? Faz sentido isso para vocês? Então, quando a gente fala, né, da questão da química, a empatia, que tem, né, uma conexão com o amor, quando ela está muito alta, você não vai ter o problema do cortisol, que quando a gente entra no estresse, no medo, né, você tem um pico, né, imagina, né, eu falando para ela, imagina a hora que você for olhar nos olhos da sua cunhada e falar que você não vai mais cuidar dos filhos dela no fim de semana, coração a mil, né, essa mulher vai cantar comigo aqui, vai rolar, você tá ali um cortisol altíssimo, um estresse, um pico de estresse, mas se você tiver no momento em que você trabalhou a sua empatia, você se preparou e você já tá levando nessa energia da empatia, você não vai entrar nesse pico de estresse, você não vai aumentar o seu timbre de voz, você não vai se desesperar, você não vai ter vontade de fugir, você vai conseguir lidar com a situação. Tá? Faz sentido isso pra vocês, gente, que eu tô falando aqui? Tô olhando, viu, os comentários de vocês. Então, gente, a empatia é uma força poderosa, inclusive é o que une a nossa sociedade. Mas professora, a gente está vendo tanta confusão, tem guerra, tem isso, tem aquilo. Sem empatia nem ia ter sociedade, gente. Nem com guerra, nem com conflito, nem com todas essas confusões que a gente está vivendo. Tá? Por quê? A empatia gera conexão, né? Conexão um com o outro. Se você parar para pensar, nos grupos que você faz parte, vocês têm empatia. A gente tem empatia com as pessoas que a gente convive, que está no nosso ecossistema. A gente tem prazer em passar tempo junto, em desenvolver atividades juntos. Então, ela é uma força muito poderosa para gerar conexão, desenvolvimento de comunidade, desenvolvimento social, desenvolvimento humano. É um dos 4 pilares da inteligência emocional. E aí, gente, a questão que eu preciso hoje
que vocês pensem, porque até agora a gente aprendeu que empatia era a capacidade de enxergar o outro, né, o mundo com os olhos do outro. E muitas vezes enxergar o mundo, né, enxergar as coisas com o olhar do outro, vestir o sapato do outro, pra gente acaba significando fazer até por ele o que ele não quer fazer por ele. Mas aí você pega pra você, porque você entrou ali na pena, na compaixão, em alguma emoção que você acredita que você pode resolver. Mas, gente, empatia não é essa capacidade de enxergar, né, o mundo com os olhos do outro. Não é fazer aos outros o que você gostaria que fizessem por você. Porque o outro não tem as mesmas necessidades, sonhos e objetivos que você. Imagina, você gostaria que uma pessoa que você tem aí um relacionamento afetivo te trouxesse, sei lá, flores. E a pessoa, na cabeça dela, ela acredita que janta fora é a melhor forma de demonstrar o amor que ela sente por você. E você acredita que flores é a melhor forma, você gostaria, né? Então, toda vez que eu faço o processo para poder agradar o outro, na verdade estou desagradando. Esses dias uma pessoa que eu conheço falou: ah, mas eu ganhei um presente e, cara, eu dei o presente pro motorista do Uber. A pessoa me deu o presente, eu entendo que ela me deu, falando, nossa, esse é o melhor. Ela deu o chocolate mais caro que tem, que ela achou no shopping, porque ela ama esses chocolates, mas eu acho isso horrível. Eu não gosto desse tipo de chocolate. Então, ela fez para mim o que ela gostaria que eu fizesse por ela. Ela não fez para mim o que eu gostaria que fizesse por mim. Fica claro, gente, isso para vocês faz sentido? Tá travando aí, gente? Então, capacidade de enxergar o mundo com os olhos do outro, mas não é a mesma coisa que fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem por mim, porque as minhas necessidades são diferentes da necessidade do outro. O que eu acho que é bom para mim pode ser que não seja bom para o outro. A forma de me agradar pode ser que não seja a forma de agradar o outro. E isso aí é um problema que a gente tem em vários relacionamentos, de amizade, afetivos, com os filhos, seja qual for o relacionamento. Porque a gente sempre quer fazer para o outro o que gostaria que fizesse para a gente. Só que aí você faz e você não está olhando para o que o outro está buscando, o que o outro gosta, como que o outro vê o mundo. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. E, gente, a questão da empatia é uma das competências das lideranças do futuro. Então, hoje, se vocês forem procurar, tem vários treinamentos, programas, cursos. Caiu. Gente, só um minuto aí, quem tá no Insta, que a gente teve um probleminha aqui e caiu a transmissão. Bom, pessoal, vou continuar aqui no Instagram com vocês, tá bom? Porque lá no YouTube realmente caiu a transmissão. Então é o seguinte, gente, essa questão, né, dos treinamentos, vê como que tá aqui no... Tá normal. Tá normal? Beleza, então eu vou continuar. Você avisa o pessoal do YouTube pra vir pra cá? No YouTube, o que aconteceu? Caiu. Então desliga, mas começa de novo. Então. Não, pode deixar eu ainda. Então, beleza. Gente, o pessoal que tava no YouTube caiu, né, a live, não sei o que aconteceu. Já pedi pro pessoal da equipe aqui falar com vocês para vir aqui pro Instagram. A gente continua aqui no Insta, tá bom? Então, desculpa aí, gente, coisas do ao vivo aqui. A gente estava transmitindo no YouTube e caiu.
Bom, então a empatia, ela é uma competência das lideranças do futuro, que a gente está falando aí do mercado de trabalho, das competências do futuro. E segundo aqui a Tati Fukamati, acho que fala assim o nome dela, ela defendeu um doutorado sobre empatia, ela fez, né, na neurociência aí, e ela fala que a falta de empatia é uma causa comum a todos os nossos problemas, né, os problemas da nossa sociedade. Se você pegar qualquer problema que a gente tenha na nossa sociedade, por exemplo, a intolerância, a corrupção, os conflitos, as guerras, a gente vai perceber que falta essa empatia, que falta essa sensibilidade com o outro, né, de olhar o outro, né, com os olhos do outro, a partir das necessidades também do outro. E aí eu deixei para vocês que estão tendo acesso lá no grupo, um link aqui para vocês verem o trabalho dela, que é muito bom. E aí, pessoal, voltando aqui à nossa sessão de orientação, eu conversando aqui, depois de explicar um pouco mais sobre a parte conceitual, da empatia, aqui para a Silvia, a gente começou a falar sobre autoempatia. Porque antes da gente querer ser uma pessoa que tem um nível de empatia, que trata o outro com empatia, é importante a gente tratar a nós mesmos, aquele diálogo interno que a gente tem. A gente falou muito sobre isso no dia de comunicação. Quem não viu essa live tem que ir lá ver. Como que a gente vai tratar o nosso diálogo interno antes de tratar esses diálogos todos que a gente tem externamente. Então, no caso dela, né, tem um fato. Ela foi ali indicada para uma oportunidade de trabalho. É só um fato. Ela perdeu a vez. Esse é o julgamento, porque isso é na cabeça dela, né? Ela está frustrada. Essa é a emoção que vem a partir desse julgamento dela sobre essa questão da oportunidade. E aí eu fui perguntando para ela: você tinha controle sobre a escolha desses gestores que escolheram o líder? Não. Você tinha controle sobre a sua preparação profissional para que você desenvolvesse lá todas as competências, as capacidades que foi pedida? Sim, porque é você que é responsável aí pelo seu desenvolvimento pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Essa foi a única e última, oh meu Deus, nunca mais na minha vida esse cavalo vai passar selado e eu já perdi, já era. Foi a última oportunidade da sua vida? Não. Você tem controle em como você vai lidar com isso a partir de agora? Sim. Conta para mim quais são as necessidades que estão por trás desse sentimento de frustração, de decepção. E aí a gente vai conversando, ela vai me contando e eu vou lá e identifico. Queria ser reconhecida pelos chefes, pelos gestores, e se sentiu então frustrada, decepcionada porque ela é muito esforçada, trabalha muito bem. Gostaria de ter um motivo para que o marido ficasse super orgulhoso dela. Quer ter mais grana, mais dinheiro para resolver a questão das finanças da casa e realizar um sonho que ela está planejando em viajar com a família. E aí a gente foi conversando e percebendo que toda essa frustração tem a ver com o reconhecimento pelo ecossistema que ela está fazendo parte. E ela mesma? Será que ela não pode reconhecer todo o esforço que ela fez até aqui e como ela está crescendo com tudo isso? E aí a gente foi conversando, né, sobre isso, e a minha orientação, né, para ela foi: toda vez que você começar a sentir essa decepção, essa frustração, né, se sentir triste diante de tudo isso é uma resposta somática, tá, gente? A gente somatiza as coisas. Precisa fazer um levantamento das suas necessidades por trás dessa emoção e se autoacolher primeiro. Até mesmo antes de falar com essas pessoas que fazem parte aí do seu ecossistema e que você quer falar sobre esse assunto. Porque senão você está o tempo inteiro se punindo, você está o tempo inteiro se sentindo mal. E está bloqueando as possibilidades de você crescer.
Tá bom? Então, gente, para falar de empatia, a gente precisa falar um pouco de autoempatia. Antes de a gente conseguir desenvolver uma empatia para o outro, de fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fizesse por ele, não o que eu gostaria que fizesse por mim, a gente precisa aprender a nos acolher, a cuidar de nós mesmos, beleza? Ah, mas eu quero resolver tudo sem magoar as pessoas. Aí é que está o problema. Lembra que não tem como, né? As pessoas quererem o mesmo que você, então também não tem como você fazer uma omelete sem quebrar esse ovo. E aí, gente, tem que falar uma coisinha para vocês. Toda vez que a gente começa a frase como eu gostaria, tem a ver com o que eu quero que o outro faça para eu ficar bem, para eu me sentir melhor. Porque se fosse para o outro fazer para ele se sentir melhor, ele estaria fazendo, obviamente. Mas se ele vai se sentir melhor fazendo tal coisa, ele vai fazer para ele. Por que ele não está fazendo? Porque na experiência dele, no repertório dele, no momento de vida dele, com todos os processos que ele está vivendo, para ele nesse momento não é o melhor. Então, ser empático não quer dizer, não significa que você vai adotar a emoção da outra pessoa como sua própria e agradar esta pessoa. Significa que você vai levar em conta, né, o sentimento dessa pessoa, a emoção dessa pessoa e a tomar uma decisão a partir do que você quer para a sua vida. Porque eu gostaria é para a vida do outro. Você não tem governabilidade, você vai ficar gostando. E eu quero na sua vida. Isso você pode decidir e isso é com você. Eu gostaria é perda de tempo e de energia. Eu gostaria de conversar com o pessoal no trabalho, eles entenderem a minha situação, cada um levantar a mão e falar, eu vou assumir, a gente vai dividir uma sexta-feira para cada pessoa, a partir de hoje é colaborativo. Oh, o céu se abriu, né? Tudo bonitinho, todo mundo se abraça, que bom, que vocês são super compreensivos. Eu gostaria. Ele não vai fazer. Primeiro porque as pessoas já estão acostumadas a ter você fazendo por elas. Você já acostumou isso 1 ano na sua vida. Agora você chega e fala, não vou fazer mais. Você cuidava lá da filha da pessoa, das filhas da pessoa, para a pessoa ficar livre no fim de semana. Agora você não vai mais. Você vai causar. É óbvio. Bom? E aí, gente, propus o desafio, né? Toda vez que a gente tem sessão de mentoria, no final rola um desafio. Quem tá aí, que é da minha mentoria, sabe disso. E aí, quais os desafios que foi colocados, né? Chamar aquela pessoa, né? No caso aí era da família, cunhada, para tomar um cafezinho, contar que está começando o processo de qualificação profissional, informar sobre a decisão de que não vai realmente poder continuar cuidando das crianças no fim de semana e ponderar junto qual seria a solução possível, né? Desde que seja uma solução que seja bom para ela, né? Que seja fim de semana alternado, ou que a pessoa fique na casa dela para cuidar das crianças, ela vai estudar em outro lugar, enfim, achar uma saída que seja boa para ela também, não só que seja boa para outra pessoa. Ah, mas ela não vai querer, vai ficar com raiva. Então, vamos usar empatia? Se coloca no lugar dela. Tem mais de 1 ano que ela conta com você para ela ficar com os finais de semana, para ela fazer lá as coisas dela, para estar lá desenvolvendo, né, a atividade dela, o projeto de vida dela. Aí, de repente, você que é a cunhada preferida, que dá maior força, que cuida de tudo, vai virar a bruxa má. E aí, né, é o melhor que ela pode fazer com a base que foi criada e com a consciência que ela tem. E você pode acolher. Porque gostaria que ela compreendesse. Ia ser bom para você, realmente, se ela compreendesse. Ia ser muito bom para você. Mas, não é a questão aqui.
né? Então, continua dizendo, olha, eu realmente... aí você fala para ela o que você gostaria. Eu gostaria de atender a expectativa, a sua expectativa. Eu fico triste por a gente não encontrar uma solução, mas tá tudo bem. Eu vou manter, né, a decisão que eu tomei. Por quê? Ou você faz isso ou você vira escrava do problema do outro, né? Então vai ter que escolher o que eu gostaria, né, e o que eu quero. E se você quer a mudança, você vai ter que lidar com a cara feia no almoço de Natal. E é que o Natal tá chegando, falta pouco tempo. Não tem muito o que fazer. Agora é isso, ou você fica estagnada para atender, para ser empático com o outro. Então tem muita gente confundindo empatia com egoísmo. Ah, se você fizer assim, o assado vai ser melhor para você. Para você não, para mim. Se fosse melhor para a pessoa estar fazendo. Não vamos confundir as coisas não. Uma coisa é a gente ter uma orientação que a gente pediu. Eu peço orientação para as pessoas que sabem mais do que eu em certos temas, tenho mentoria sobre esses temas, a pessoa me orienta e ali eu vou buscar. Outra coisa são as pessoas do ecossistema que quer, por que você está fazendo assim? Por que você não faz assado? Posso te fazer uma crítica construtiva? Não pode. Aceita o Pix, mas a crítica construtiva pode guardar para você, porque eu tô na arena, eu tô fazendo acontecer. E você? Tá sentado na arquibancada lá com seu binóculo, olhando para ver se alguém tá fazendo errado para você, ou com menos, de uma forma que você acha que não é legal, para não sei o que, para você dar pitaco? Continue aí. Não tem problema. Só não venha aqui se envolver no que eu quero para minha vida. Tá bom? E aí, gente, começa de novo aquela história, né? Eu não sei se eu consigo, eu não sei se é pra mim, eu não sei como que vai ser isso. Enfim, autoconsciência. A gente precisa começar a pensar sobre o que eu penso que eu dou conta e o que eu realmente estou dando conta. O que está na minha mente que às vezes é real, o que é delírio. Tem pessoas que pensam que são gigantes, que acontece mais atrapalha do que ajuda. Quem nunca teve o desprazer de ter alguém assim na equipe de trabalho que atira a primeira pedra. Ajuda tanto que atrapalha todo mundo. E tem pessoas que contribuem, que realmente dão o melhor de si, que estão ali fazendo, ajudando a crescer e tal, e que consideram que não tem capacidade para assumir certas responsabilidades, certos compromissos, porque eu ainda não estou preparada. Também já passei por isso. Pessoas que eu chegava e falavam assim, você está pronto. Você vai assumir aqui essa equipe. Não, de jeito nenhum. Ainda precisa de andar muito para chegar nesse lugar. A pessoa não se vê. Ela não tem noção do tamanho dela, das capacidades dela, de como ela lidar. A gente que está de fora está percebendo ali. Se eu estou sendo gestora de um projeto, eu percebo a pessoa, as capacidades dela, as relações interpessoais, a proatividade, o jeito que ela lidar com as coisas. Aí você chega para a pessoa e fala, olha, é hora de você assumir um projeto na equipe. Não, nem pensar, eu não posso, eu não estou pronto. Eu ainda preciso de muito para chegar nesse lugar. E ao mesmo tempo tem outra que chega e fala, esse daqui é para mim, porque eu já estou aqui há uns 5 anos, eu sei tudo aqui desse processo e está na minha vez agora. E a pessoa não vê o tamanho dela, que é desse tamanhozinho, a pessoa encrenqueira, cheia de problema, que ninguém quer que coordene, porque vai só uma confusão, mesmo sem coordenar já é confusão toda semana. Mas ela não vê, ela não tem a autoconsciência do impacto que ela está causando ali. Ela não consegue perceber que ela é fator de discórdia, que ela leva fofoca, que ela se mete onde não é chamada. Ela não tem essa autoconsciência. Então, gente, a gente não vê as coisas como as coisas em si são. A gente vê as coisas como nós somos. Essa comunicação aí vem do interno. Então, para você ter uma empatia, para você desenvolver a empatia real, não é a empatia que você leu lá no livro, eu preciso me colocar no lugar do outro, olhar com os olhos dos outros. Aí você vai, né, com isso escrito ali, põe na colinha, vai na mão. Não surte efeito nenhum. Em 2 minutos você já perdeu a mão, já aumentou o time de voz, já quer, né, resolver no grito, acabou a empatia.
Para você realmente desenvolver a empatia, você precisa ter autoconsciência. Até para aplicar a autoempatia em você, você vai precisar de ter autoconsciência de quem realmente é você, qual a sua história de vida, quais são suas fortalezas, quais são seus pontos fracos, lá seu calcanharzinho de Aquiles, para conseguir saber dosar, né, calibrar essa dose aí de empatia. Beleza? Bom, gente, então pra gente encerrar aqui, amanhã a gente vai falar dessa autoconsciência, né? Será que você está se considerando a rainha e se comportando como um peão? Ou será que você está se comportando como um peão e na verdade você já é um rei, já é uma rainha, já tem toda essa capacidade para assumir mais compromisso? Pessoal que está aí no Instagram, né? Caiu aqui no YouTube, quiser mandar pergunta, Ana Paula pode me ajudar? Não sei se você está aí. Então, lembrando que a nossa semana de lives vai até na sexta-feira. Todo dia aqui, 1 hora, a gente falando de soft skills, competência do futuro. Por que do futuro? Porque hoje a gente está se falando, né, cada vez mais das competências comportamentais, para além das competências técnicas, né, para além do que a gente tem de técnica. E aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta, Ana Paula? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Sim, faz sentido criar expectativa nas pessoas como se fossem as nossas. Cada um tem uma visão de comportamento e sentimento. Cada um tem uma visão de comportamento e sentimento. Por quê? Quem é que fez essa fala? Porque a nossa visão... Andresa. Oi? Andresa. Valeu, Andresa. A nossa visão é a partir das nossas experiências, do nosso ecossistema, né? De como a gente aprende a lidar e as pessoas lidam com a gente desde quando a gente nasce. Então, obviamente que a forma com que eu vejo o mundo é diferente da forma que a Andresa vê o mundo. Então, eu vou responder de uma forma a mesma situação e ela vai responder de outra forma a mesma situação. Faz sentido, gente? Bom, espero que tenha sido aí um bom encontro para vocês. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Uma pena que a gente não conseguiu seguir com quem estava lá no YouTube, mas aí depois a gente baixa essa live e coloca no YouTube, dá tudo certo do mesmo jeito. E a gente se encontra aqui amanhã para a gente falar aí sobre esse tabuleiro da vida, esse jogo da vida, se você está agindo aí como um peão, achando que está agindo como um rei ou rainha, beleza? Até amanhã!